Sabe, dirigir à noite tem um certo fascínio. É quando o mundo dorme e os pensamentos ganham vida própria, como se o silêncio fosse o palco perfeito para as histórias que evitamos durante o dia. E agora, enquanto dirijo por essa estrada vazia, cercada de árvores que parecem esconder segredos antigos, eu me pego pensando em uma dessas histórias que poucos têm coragem de contar. Uma lenda que assombra a pequena vila de Cedarwood. As luzes do carro são a única coisa que me mantém conectado à realidade. O asfalto diante de mim se estende como um rio negro, serpenteando pela escuridão. Mas, se você olhar bem, parece que há mais na noite do que apenas o vazio. Algo se mexe, escondido nas sombras das árvores, e é impossível não sentir o arrepio percorrendo a espinha. Eu estou indo em direção a Cedarwood, mas antes de chegarmos lá, você precisa saber o que aconteceu naquela vila, muitos anos atrás, porque, se você souber, talvez pense duas vezes antes de ir até lá por conta própria. Dizem que Cedarwood é um lugar esquecido pelo tempo. Uma vila pequena, com casas de madeira antigas e ruas de terra batida, onde a modernidade nunca chegou de verdade. Mas, para os poucos que ainda vivem por lá, a presença mais marcante não é a decadência das construções, e sim a memória de uma mulher. Margot, era assim que a chamavam, mas para eles, ela não era apenas uma mulher. Não, ela era a bruxa de Cedarwood. Estou contando essa história enquanto o motor do carro ronca suave e o som dos pneus no asfalto parece uma trilha sonora distante. A estrada aqui é longa e solitária, mas isso combina com o que vou te contar. Afinal, a solidão faz parte dessa história. Margot também era solitária. Ela vivia no topo de uma colina afastada da vila, em uma cabana simples. A princípio, as pessoas a respeitavam. Ela conhecia as plantas, os remédios naturais. Era a pessoa que você procurava quando precisava de cura. Mas, como acontece em muitas dessas histórias, as coisas mudaram. Eu olho pelo retrovisor e vejo apenas o vazio da estrada, sem outros carros à vista. A noite está quieta, mas ao mesmo tempo parece cheia de segredos. É engraçado como, dirigindo assim, você pode sentir o peso da história. Parece que a própria estrada carrega o passado, como se cada curva guardasse um pedaço do que aconteceu em Cedarwood. E essa lenda é pesada. A questão com Margot é que depois de um tempo as pessoas começaram a ficar desconfiadas. Não sei se era inveja ou medo, mas elas começaram a falar que ela fazia mais do que curar. Começaram a dizer que Margot sabia lidar com coisas que nenhum ser humano deveria lidar. Coisas que envolvem pactos e feitiços. Você sabe como as pessoas podem ser, sempre procurando uma razão para culpar alguém quando as coisas começam a dar errado. Agora, enquanto meus faróis cortam a escuridão, me lembro da primeira vez que ouvi essa história. Era uma daquelas noites como esta, quando alguém decide contar a lenda apenas para ver o medo crescer nos olhos dos outros. E sabe o que é curioso? Não importa quantas vezes você ouça, a sensação é sempre a mesma, um calafrio na espinha, como se algo estivesse observando de longe, nas sombras. As árvores à beira da estrada parecem mais densas agora, e há um silêncio quase sobrenatural ao redor. A vila está a alguns quilômetros de distância, mas é como se já pudéssemos sentir a presença dela. E a história de Margot? Bem, ela começa assim. No início ela era apenas uma curandeira, mas depois que as colheitas começaram a falhar e as crianças começaram a adoecer, os aldeões não demoraram para encontrar um culpado. Margot era diferente, e para eles, ser diferente significava ser perigosa. Estou te contando isso enquanto dirigimos por essa estrada deserta, porque, acredite, esse não é o tipo de história que você quer ouvir quando está sozinho. Mas agora já é tarde demais, não é? Estamos indo direto para Cedarwood. E quando chegarmos lá, você entenderá por que essa estrada parece tão assombrada. Conforme sigo pela estrada, o ar parece ficar mais pesado. As árvores ao redor se tornam mais densas, formando um túnel escuro e estreito que mal deixa a luz dos faróis escapar.
Não há placas, semáforos ou qualquer sinal de vida. Apenas o som do motor e o farfalhar distante das folhas ao vento. Eu sei que estamos nos aproximando de Cedarwood. A primeira coisa que você nota quando chega perto da vila é o silêncio. Não é o tipo de silêncio tranquilo, mas um silêncio opressivo, como se a própria natureza tivesse decidido se afastar daquele lugar. As histórias dizem que depois do que aconteceu com Margot, nada mais cresceu direito aqui. As plantações murcharam, o solo ficou infértil e até os animais começaram a desaparecer. O caminho começa a ficar mais acidentado. Sinto as vibrações no volante enquanto os pneus encontram buracos e pedras soltas no chão de terra batida. Aqui as poucas casas que restam parecem fantasmas de um tempo esquecido. As janelas quebradas, a pintura descascada, as portas penduradas em um fio de esperança. É como se a própria vila estivesse morrendo lentamente, acompanhando o destino de seus antigos moradores. Eu diminuo a velocidade, não há pressa. A sensação de que algo está observando cresce a cada metro que avanço. As casas, mesmo vazias, parecem me seguir com seus olhos invisíveis. E a escuridão ao redor, essa é diferente. Não é apenas a falta de luz, mas a presença de algo que você não consegue explicar. Margot. Eu imagino como era sua vida antes de tudo desmoronar. No começo, ela devia ser vista como uma salvadora, a pessoa que resolvia os problemas da vila. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. Talvez por causa do medo, talvez por causa da inveja. O que importa é que, um dia, os aldeões decidiram que ela não era mais bem-vinda. E o que eles fizeram? Bem, isso ainda assombra este lugar. As pessoas falam que mesmo depois de todos esses anos, a presença de Margot ainda é sentida. Dizem que, se você passar por aqui à noite, como estamos fazendo agora, pode ouvir sussurros vindos do vento, ou sentir o olhar dela te acompanhando, de algum lugar escondido nas sombras. E acredite, não é só superstição. Há relatos de pessoas que juram ter visto algo estranho na estrada que leva à sua velha cabana. Olho pelo retrovisor mais por instinto do que por necessidade. A estrada atrás de mim está tão vazia quanto a frente. Mas por algum motivo, não consigo me livrar da sensação de que não estamos sozinhos. É como se Cedarwood tivesse seus próprios olhos, sempre vigiando, esperando. Estamos quase chegando ao coração da vila agora. Mas antes que eu continue, preciso te avisar. O que vou te contar daqui para frente não é fácil de ouvir. Porque a partir do momento que Margot foi acusada de bruxaria, a vila nunca mais foi a mesma. Eu continuo dirigindo lentamente pela estrada de terra batida. E cada vez mais o ar parece pesado, quase sufocante. As casas ficam para trás e a escuridão ao redor se fecha ainda mais, como se o próprio mundo estivesse se comprimindo à medida que nos aproximamos da colina onde Margot vivia. É aqui que as coisas realmente começaram a desandar para Cedarwood. Depois de acusarem Margot de bruxaria, os aldeões acreditavam que estavam se protegendo de algo maior, mas o que eles não sabiam era que estavam desencadeando uma maldição que marcaria a vila para sempre. Dizem que tudo começou em um verão terrivelmente seco. As colheitas, que sempre haviam sido abundantes, começaram a falhar de uma hora para outra. O milho apodrecia nos caules, o gado morria sem explicação e os poços secaram. Para uma comunidade pequena como Cedarwood, aquilo era um desastre. E em meio a todo o caos, surgiram os sussurros. Sabe como é? As pessoas sempre procuram um culpado. E quando alguém como Margot está por perto, as suspeitas sempre recaem sobre quem é diferente. Começaram a dizer que Margot tinha feito um pacto com algo sombrio, que ela controlava o clima, que tinha lançado uma maldição sobre a vila para se vingar de todos que a evitavam. As crianças começaram a ficar doentes, febres inexplicáveis tomaram conta delas. E os pais, desesperados, não sabiam mais o que fazer. Foi quando começaram a se reunir em segredo, em volta das fogueiras, discutindo o que fariam com a bruxa. E então veio o dia fatídico.
Os aldeões decidiram que precisavam confrontar Margot. Um grupo deles subiu a colina marchando até sua cabana. Eu consigo imaginar a cena. Homens armados com tochas e foices, seus rostos distorcidos pela raiva e pelo medo. Quando chegaram à cabana, Margot estava lá, como se já soubesse que eles viriam. Ela não correu, não se escondeu. Apenas ficou na soleira da porta, observando-os com olhos que, dizem, refletiam a própria escuridão da noite. Eles a acusaram de tudo, da seca, das doenças, da morte dos animais. E ela, silenciosa, ouviu cada palavra. No final, um dos homens, o líder do grupo, exigiu que Margot desfizesse a maldição. Ele implorou que ela curasse as crianças, que trouxesse a chuva de volta. Mas Margot não disse nada. Ela apenas os olhou com uma calma assustadora e, por fim, sussurrou algo que ninguém conseguiu entender. Foi nesse momento que o medo deles se transformou em ódio. Levaram Margot à força para o centro da vila. Amarraram-na a um poste e fizeram o que achavam ser o certo. O fogo subiu alto naquela noite e o cheiro de fumaça se espalhou por toda Cedarwood. As chamas consumiram Margot e os gritos dela ecoaram pela vila. Os aldeões acreditaram que estavam a salvo. Pensaram que a maldição tinha acabado ali, com o corpo da bruxa sendo reduzido a cinzas, mas estavam terrivelmente enganados. Nos dias que se seguiram, algo muito pior começou a acontecer. Um a um, os filhos daqueles que haviam participado do linchamento começaram a desaparecer. Sumiam da noite para o dia, sem deixar rastros. As mães acordavam de madrugada, correndo para os quartos, apenas para encontrar as camas vazias. E o que restava era o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia carregar a risada de Margot no vento. Enquanto dirijo pela estrada, a sensação de que estamos sendo observados fica mais forte, porque, de acordo com a lenda, a maldição de Margot ainda paira sobre Cedarwood. E aqueles que ousam desafiar a escuridão desta vila podem acabar despertando algo que nunca deveria ter sido perturbado. A estrada começa a subir e o carro sente o peso da inclinação. Estamos nos aproximando da colina onde, dizem, Margot foi queimada viva. É estranho como o ar aqui parece mais denso, como se a própria natureza evitasse o lugar. Nenhum som de grilos, nenhum vento balançando as árvores. Só o silêncio opressor e o farol do carro iluminando a estrada estreita. É aqui, no topo da colina, que a lenda se torna ainda mais sinistra. Depois da execução de Margot, os aldeões acreditaram, por um curto período, que tinham vencido. As colheitas voltaram a crescer, a chuva finalmente caiu e as crianças deixaram de adoecer. Mas a paz foi de curta duração. As noites ficaram longas demais e as pessoas começaram a sentir um frio estranho, mesmo durante o verão. Era como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível, uma presença constante que os fazia olhar por cima do ombro a cada passo. Dizem que foi numa dessas noites frias, pouco tempo depois da morte de Margot, que o impossível aconteceu. Um dos aldeões jurou ter visto uma figura vagando pela vila, coberta por um manto preto, com os olhos brilhando na escuridão. Ele a viu do outro lado da rua, apenas por alguns segundos, mas foi o suficiente para o pavor tomar conta dele. Aquela figura tinha o mesmo andar lento, o mesmo olhar frio de Margot, e quando ele se aproximou para ver melhor, ela desapareceu, como uma sombra se dissolvendo na noite. A partir daí, os relatos começaram a surgir de todos os lados. Pessoas viam Margot nas esquinas, nos campos e até refletida nos espelhos dentro de suas próprias casas. Alguns até diziam ouvir sua voz em seus sonhos, sussurrando segredos antigos, prometendo vingança. Para eles, a bruxa não havia morrido de verdade. Seu corpo pode ter sido consumido pelas chamas, mas sua alma... Bem, essa ainda vagava pela vila, esperando o momento certo para se vingar daqueles que a traíram. Os aldeões tentaram de tudo. Contrataram padres de outras cidades para abençoar suas casas. Realizaram rituais para afastar o mal e até destruíram a velha cabana de Margot na esperança de quebrar o ciclo de terror. Mas nada adiantou.
A cada ano que passava, mais pessoas juravam ter visto a bruxa e a cada aparição, algo de ruim acontecia. Eu reduzo a velocidade do carro. A colina está logo à frente. No topo, dizem que ainda se pode ver os restos carbonizados do poste onde Margot foi queimada. A luz do dia é só um pedaço de madeira velho, desgastado pelo tempo. Mas à noite, dizem que ele brilha, como se as chamas que consumiram a bruxa ainda estivessem queimando, presas em um ciclo eterno. Não sei se você acredita nessas coisas, mas dirigir por aqui, à noite, ouvindo essa história, faz qualquer um pensar duas vezes. Parece que as sombras estão mais densas e o silêncio é tão pesado que é difícil até respirar. E tem mais uma coisa. Os aldeões também acreditam que Margot nunca parou de procurar seus filhos. Sim, filhos. Ninguém sabe se ela realmente teve filhos, mas os desaparecimentos misteriosos das crianças logo após sua morte foram o suficiente para fazer essa parte da lenda ganhar força. Olho para o relógio no painel do carro. Está quase meia-noite. O momento em que dizem Margot aparece para aqueles que ousam cruzar seu caminho. Os poucos que sobreviveram para contar o que viram falam de uma figura alta, vestida de preto, com olhos que brilham na escuridão. E quando ela fala, sua voz é como o vento gelado da montanha, sussurrando palavras que ninguém consegue entender. Se você a ouvir, é tarde demais. Estamos quase no topo da colina agora. As árvores ao redor parecem ainda mais fechadas, como se estivessem tentando esconder algo. Algo que nunca deveria ser visto. A colina finalmente chega ao topo. E eu paro o carro por um momento. O motor fica em silêncio e tudo ao redor parece morto, como se o tempo tivesse parado. O poste queimado, onde Margot foi executada, ainda está lá, enegrecido pelo fogo que o consumiu há tantos anos. Sob a luz dos faróis, ele parece mais uma lápide, um lembrete sombrio do que aconteceu naquela noite fatídica. Olhando para ele, não dá para evitar pensar se as chamas que levaram Margot realmente se apagaram. Eu deixo o carro em ponto morto e desço. O frio no ar é diferente, mais profundo. Cada passo que dou parece ecoar pela colina, como se o próprio solo estivesse oco, guardando segredos antigos. Não há vento, não há som algum, apenas a sensação de que algo está prestes a acontecer. Me aproximo do poste e sinto um arrepio gelado subindo pela espinha. É quase como se Margot ainda estivesse aqui, presa entre este mundo e o próximo. As pessoas dizem que é aqui, neste exato ponto, que a presença dela é mais forte. Alguns juram que já viram o chão ao redor do poste brilhar, como se ainda estivesse ardendo em brasas invisíveis. Outros afirmam que se você ficar em silêncio o suficiente, pode ouvir os sussurros dela, palavras desconexas que parecem vir de outro tempo. Eu respiro fundo, o ar frio entrando nos pulmões como facas afiadas. Então, acontece. No canto do meu olho, algo se move. Um vulto, rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu coração disparar. Eu me viro rapidamente, mas não há nada lá. Apenas a escuridão das árvores que cercam a colina. Por um segundo, me pergunto se estou apenas imaginando coisas, se a história de Margot está me afetando mais do que eu gostaria de admitir. Mas então, sinto uma presença. Não é algo que se vê, mas algo que se sente, como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade. Os pelos do meu braço se arrepiam e o instinto me diz para voltar ao carro. No entanto, algo me impede de me mover, como se eu estivesse congelado no lugar. Meus olhos continuam a varrer a escuridão, procurando por algo, qualquer coisa. Mas tudo que vejo é o breu impenetrável. E então, do nada, uma brisa gélida passa por mim. Não é um vento natural. Não há movimento nas árvores, mas sinto o frio cortar a pele. E com ele vem um som, um sussurro, fraco, mas claro o suficiente para que eu o ouça. É impossível discernir as palavras, mas o tom é de raiva. Uma fúria antiga, reprimida por décadas, talvez séculos.
Minha mente está tentando processar o que está acontecendo quando de repente vejo algo. Na borda da floresta, no limite da escuridão, uma figura emerge. Ela é alta, esguia, envolta em um manto preto que parece flutuar ao redor de seu corpo. Seus olhos, não consigo ver direito, mas parecem brilhar, como dois pequenos pontos de luz no meio da escuridão. Margot. Eu fico parado, meu corpo incapaz de se mover, meu coração martelando no peito. Ela não diz nada, apenas me observa. O tempo parece desacelerar e cada segundo se arrasta como uma eternidade. Tento me convencer de que é apenas minha imaginação, uma alucinação criada pelo medo e pelas histórias que eu mesmo contei. Mas, ao mesmo tempo, sei que não é. Ela está ali, na minha frente. O som de passos secos na grama se aproxima e eu finalmente encontro forças para me mover. Corro de volta para o carro, a adrenalina tomando conta. Entro rapidamente e tranco as portas, como se isso pudesse me proteger de algo que claramente não pertence a este mundo. Meu coração ainda está disparado quando olho pelo retrovisor, esperando vê-la novamente. Mas não há nada, apenas o silêncio opressor da colina e a escuridão que parece mais espessa do que nunca. Mas eu sei o que vi, e sei que Margot ainda está aqui. Com o coração ainda acelerado, ligo o carro rapidamente, pisando fundo no acelerador. As rodas giram por um momento, patinando no solo de terra batida, antes de finalmente ganharem tração. O motor ronca alto, quebrando o silêncio quase absoluto que dominava a colina. Eu me afasto dali o mais rápido que posso, sem ousar olhar para trás. A estrada é estreita e cheia de curvas, mas agora cada quilômetro parece mais longo do que o anterior. Meus olhos estão fixos no caminho à frente, mas minha mente está em um turbilhão, revivendo o que acabei de presenciar. Margot. Ela estava lá. Eu sei que estava. Não era uma ilusão. Não era minha mente pregando peças. A lenda, aquela história que eu sempre achei ser apenas um conto para assustar crianças, era real. Enquanto desço a colina, percebo que o frio ainda está comigo. Não o frio do ar noturno, mas algo mais profundo, como se tivesse se infiltrado na minha pele e corrido pelas minhas veias. E aquele sussurro, ele ainda ecoa na minha cabeça. Mesmo sem entender o que ela disse, o significado é claro: vingança. Margot não descansou naquela noite em que os aldeões a queimaram. Pelo contrário, foi apenas o começo. Sua maldição perdura até hoje, como uma sombra que nunca desaparece. A estrada parece interminável, e quanto mais eu dirijo, mais a sensação de estar sendo seguido cresce. É como se os olhos invisíveis de Margot ainda estivessem sobre mim, como se ela estivesse me perseguindo, me observando enquanto tento escapar da escuridão que a rodeia. Olho pelo retrovisor, incapaz de evitar o impulso, e por um breve segundo, acho que vejo algo se mover nas sombras ao longo da estrada. Uma figura alta e encapuzada, desaparecendo rapidamente entre as árvores. Não sei se foi real ou apenas meu medo me traindo novamente, mas o instinto me diz para não desacelerar. Minha mente volta às crianças que desapareceram, aquelas almas inocentes que nunca foram encontradas. Talvez Margot as tenha levado, talvez ela esteja em busca de mais. Talvez a vila de Cedarwood, com sua história trágica e seus segredos obscuros, esteja condenada a repetir o ciclo, geração após geração, vítima da maldição da bruxa. Mas, enquanto penso nisso, uma verdade inquietante surge. Não sou o primeiro a passar por aqui e provavelmente não serei o último. As histórias continuarão. Os sussurros de Margot se espalharão. E, quem sabe, outros também terão a infelicidade de cruzar seu caminho. Quem ousar desafiar a escuridão de Cedarwood descobrirá, assim como eu, que algumas lendas são mais do que apenas histórias antigas. Finalmente, começo a ver luzes no horizonte. A vila está ficando para trás, mas a sensação de opressão ainda não me deixou.
O que aconteceu naquela noite na colina não vai desaparecer tão facilmente. Talvez eu consiga sair fisicamente deste lugar, mas algo me diz que parte de mim ficará presa aqui, com Margot, com a escuridão. É como se, de alguma forma, ela tivesse marcado aqueles que se atreveram a pisar em seu território. Enquanto as luzes da estrada principal surgem à frente, sinto um breve alívio. Mas, no fundo, sei que a história de Margot não terminou. Ela ainda está lá, na colina, esperando. E quem cruzar seu caminho, bem, talvez tenha o mesmo destino daqueles que a traíram séculos atrás. E enquanto eu deixo Cedarwood para trás, uma coisa é certa. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas, e alguns caminhos nunca trilhados. Margot não foi esquecida e sua maldição ainda vive.